Ok, estamos aqui com Lindalva Alencar, sócia fundadora, não é, do Instituto Cultural do Vale Caririense, e a gente vai ouvir de sua memória afetiva de 50 anos como fundadora, cofundadora do Instituto Cultural do Vale Caririense. Bom, foi uma experiência muito válida essa, a criação desse instituto. Era o sonho de Jorivá. Ele sonhava com um instituto que congregasse não só escritores, como eu, por exemplo, não sou escritora, mas ele dizia que eram os amantes da cultura, que era para dar oportunidade a quem gostava de escrever e ter onde se reunir, onde publicar, né? Uma entidade que publicasse aquelas obras. E Juazeiro não tinha. Juazeiro, naquela época, e até bem pouco tempo, era considerado o cemitério de jornais. Tudo que era cultura não ia à frente, não vingava. Outras associações de cultura foram criadas antes, mas não vingaram, porque parece que o Juazeiro tinha essa sina de não se sobressair culturalmente. Sabe? No comércio, era uma cidade muito desenvolvida, uma das maiores cidades do Ceará, mas na parte cultural era ainda meio acomodada. E Jorivá sonhava com isso. Na época eu era aluna dele na Faculdade de Filosofia e tive a sorte de ser também vizinha dele. E a gente conversava muito e eu já tinha alguns poemas, escrevi algumas crônicas para a Rádio Progresso, para a Rádio Iracema. Era o meu fraco, era escrever crônica, mas não era uma pessoa de renome que pudesse pertencer a uma entidade como o Instituto. Mas ele me convenceu e acreditava muito em mim, gostava do que eu escrevia, e eu fui, de certa forma, ajudar ele a concretizar esse sonho. E o sonho dele é que o Instituto não morresse, né? Que ele tivesse vida longa, e fosse para sempre, né? Um incentivo para aquelas pessoas que gostam de escrever e que gostam mesmo de cultura, de arte, de educação. Nós somos somente escritores, é um grupo heterogêneo, né? Mas uma coisa é certa, todos amam a cultura e querem ver o ICVC crescendo cada vez mais forte, cada vez mais unido, cada vez mais colaborando para a pesquisa, para a publicação dos nossos valores, escrever sobre os entes queridos, nossos fundadores que construíram essa cidade. Então, o ICVC eu acho uma bênção e uma graça. Deu muito sentido à minha vida, porque eu comecei escrevendo coisas sem muito como se diz, muito gabarito, mas eu gosto de escrever. Fui professora de português muito tempo, até me aposentar, né? E acho que o CVC tem tudo para dar certo daqui para frente. E com essa nova diretoria, o Hugo é muito dinâmico. Ele, apesar de que também Rosário foi muito dinâmica, foi uma atuação brilhante a dela na frente do Instituto, né, nessa gestão passada, mas Hugo promete também dar continuidade a esse trabalho e estamos aqui
firme e forte, torcendo e colaborando no que for possível para que o Instituto Cultural do Vale Caririense sempre esteja crescendo e colaborando para o crescimento da cultura em nossa região do Cariri. Que lindo, que lindo. Obrigado, viu? Gratidão. Agora nós ouviremos o pronunciamento do presidente eleito, Hugo de Melo Rodrigues, para o biênio 2025-2026. Boa noite a todos e todas, senhores e senhoras, dizer do imenso prazer que retorno a esta casa no papel de presidente do Instituto Cultural do Vale Caririense. Quero saudar inicialmente a mesa, saudando na pessoa da presidente, da nossa querida ex-presidente, a poetisa Rosário Lustosa, saudar todos os presentes em nome da professora Lindalva Rodrigues de Alencar e Maria do Socorro Pereira Gondim, sócias fundadoras desse referido instituto, ao qual eu peço uma salva de palmas. Eis-me aqui. Dito isto, eu não precisaria dizer mais nada, senão a força que a presença me impõe, eis-me aqui. E aí, para início de conversa, eu gostaria de citar a Zélia Gattai, a esposa do querido Jorge Amado, quando ela, na posse da Academia Brasileira de Letras, foi solicitada que fizesse um discurso. E ela disse: não vou fazer um discurso, não gosto de fazer um discurso porque isso me pesa muito. Eu sou uma contadora de histórias, e assim eu me ponho aqui como uma contadora de história. Então, usando as palavras da Zélia Gattai, também aqui eu estou como um contador de histórias. E nesse sentido, digo-vos que não posso contar histórias sem contar um pouco dos percursos e percalços por onde passei. Não tem como separar o sócio do ICVC, o professor Hugo Rodrigues, da sua história de vida e formação. Eis-me aqui. Retornar ao cargo de presidente do ICVC, depois de 13 anos, me faz recordar o educador brasileiro Rubem Alves, quando destaca que, se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo, porque você vai pensando que encontrará o tempo, mas o tempo não estará mais lá. É melhor você ficar com a imagem em sua cabeça. Eu não pertenço mais a este lugar, esse lugar não me pertence mais. Rubem Alves. Mas desafiando o tempo, vou pelos caminhos da memória, vou abrindo janelas em busca de mim, no intuito de fortalecer quem eu sou. Considerando que chega um momento em nossa vida que essa pergunta se torna cada vez mais presente: quem eu sou? E não tenho como retornar a esse caminho senão pelos caminhos da memória. É lá no passado, ouvindo pessoas, sentindo o seu cheiro e a sua presença. Assim trago as lembranças de Casa Velha, uma das casas por onde eu passei. Nesse contexto, é importante destacar que resgatar memórias é, ao mesmo tempo, reconstruir lembranças, nos fazendo refletir que, para lembrar, é importante o registro, porque quando não se registra, de algum modo, ou esquece, e com isso pressupõe-se que, quando nada é dito, escrito ou marcado, não há como evitar o esquecimento, como destaca a professora Juraci Cavalcante. A palavra lembrança
também vincula-se diretamente ao tempo histórico, ao tempo do ciclo de vida, ao tempo individual e coletivo, a permanência da memória e o movimento de ruptura. Esse tempo que o homem tenta desdomesticar por meio da observação da natureza. O tempo que marca voos, o tempo dos templos, dos palacetes, da nobreza e da plebe. O tempo que nos transforma, nos consome, apavora e simultaneamente nos faz amar. Esse tempo que é soberano, que é rei. Para retornar ao passado pelos caminhos da memória, precisamos nos certificar de quem somos, fortalecer a nossa identidade, reconhecer as nossas realizações, os nossos anseios, as nossas frustrações e os nossos sonhos, para não nos perdermos nos momentos de desencontros. Recorrer ao passado é entrar em um labirinto na tentativa de refazer o caminho que ficou para trás. É fazer uma viagem para o encontro com nós mesmos e assim compreendermos o que foi motivador para a nossa caminhada. Constituímos a nossa identidade ao longo da nossa caminhada na formação dos nossos vários eus. E assim entendendo como Rubem Alves na constituição dos eus, que muitas vezes eu sou muitos. Tem-se a impressão de que se trata da mesma pessoa, porque o corpo é o mesmo. De fato, o corpo é um, mas os eus que moram neste corpo são muitos. A primeira casa da minha memória é de cômodos pequenos, ligados por um corredor. É escura, possui pouca luminosidade, apenas os raios de luz que entram pelas fendas da porta e janela de madeira velha. E pelo telhado, e por ele passa também a água da chuva na forma de goteira. As paredes não são uniformes, possuem pequenas elevações. O telhado começa baixo na sala, acentua-se uma maior parte no meio do corredor, depois volta ao tamanho inicial. Algumas partes da casa entre a parede e o telhado, ao alcance das mãos, chamado brechar, servem para guardar sacolas plásticas, fósforos, pedaços de sabão e tantos outros objetos de uso doméstico. Enfatizando a história de vida, lembrança de casa velha me conduz à casa do tempo passado, do tempo das memórias, e está muito presente ao dormir, quando às vezes o sonho me conduz a ele e nela me sinto revisitando seu ar, sua atmosfera, revendo vidas que pulsaram dentro dela. A primeira casa que vem na lembrança, eu não sei se existiu ou foi fruto da minha imaginação. A casa me remete à idade de 2 anos e meio, em uma cidade interiorana, Juazeiro do Norte. Aquela casa abrigou os últimos momentos da minha mãe. A cena é fúnebre. As pessoas mais próximas da família choram. Outros adentram a casa por mera curiosidade. As pessoas presentes colocam os assuntos em dia. Falam de política, de futebol, desemprego, de tempo difícil e da vida alheia. Contam piadas e em alguns momentos até esquecem que tem uma pessoa morta em um lugar daquela sala. É nessa casa que repousa um corpo de uma mulher, minha mãe. Não sei qual idade ela tinha, quais as suas lutas de sobrevivência e sonhos. A morte é misteriosa. Leva todas as pessoas que amamos. Ela nos arrodeia até o ponto que não podemos mais resistir e acaba nos levando também. A outra casa que me vem na lembrança continua na mesma cidade. O tempo é outro, mas a vida é a mesma.
Nesta casa, no fim de tudo, ficamos apenas eu, meu pai, que me acolheu e me criou, e minha madrasta. A minha idade é entre 14 e 15 anos, e eles já bem acompanhados pela velhice. Vejo meu pai na calçada, sentado em uma cadeira de balanço, ouvindo o jogo em um velho rádio de pilha, ao final do dia, de perna encruzada, observando as jovens que atravessam a rua. A minha madrasta também gostava de ficar sentada em uma cadeira de balanço, vestindo roupa de chita, fumava cachimbo e gostava de rezar o rosário. A casa continuou pequena, uma sala e na sala 4 cadeiras de ferro cobertas de fio de plástico. Na parede os quadros dos santos populares. Ou então Padre Cícero, São Francisco, Santa Luzia, Sagrado Coração de Jesus e tantos outros, misturando-se às fotos dos familiares. Uma pequena mesa de madeira, a mesa do santo. Nesta casa, depois de pequena, da pequena sala, 2 entradas para o quarto, uma dessas entradas eram interrompidas por uma cama que ocupava o quarto inteiro, com um colchão velho, pesado e duro, que era revestido de palha. Embaixo da cama misturava-se sapatos e chinelos. Vizinho à cama, de lado dos pés, o guarda-roupa, que era uma mala de madeira, suspensa por tijolos, onde além de roupas eram guardados documentos e comprovantes de pagamentos diversos. Também nesta mesma mala tinha guardado talheres, louças, cortina, toalha de mesa, toalha de cama, objetos que eram usados em um único dia do ano, no dia da renovação dos santos. A renovação da casa ocorria uma em outubro, dia de São Francisco, e a outra que não recordo, mas já era a renovação da mãe da minha madrasta, que após a morte da sua genitora, ela era quem continuava a reza dos santos. Nas paredes do quarto, nos armadores das redes penduradas, ficavam as calças, camisas do meu pai. Na cozinha, uma mesa de madeira e 4 cadeiras de madeira revestidas de couro. A cozinha ocupava um espaço menor ainda, com um fogão a gás, que era substituído o fogão de lenha e o de carvão, que eram construídos com latas de grades de querosenes, no tamanho dessas latas também, latas de tinta. As latas eram perfuradas com ferro e rodeadas de 4 tijolos, com uma pequena perfuração ao lado. Tinha também um pote de barro, que em um dia de renovação era utilizado como aluá de abacaxi. Uma mesa encostada na parede, que tinha-se tudo em cima dessa mesa. E na parede um cordão de prender as tampas e panelas. Também tinha um tripé de alumínio, chamado de bateria, para pendurar as panelas, não podendo esquecer o abano de palha e o coador preto de café. Nesse contexto, em um espaço minúsculo, minha mala, que às vezes eu dormia em cima dela, e essa casa que me aparece inúmeras vezes ao dormir. Eu lembro-me, quando pequeno, quase dormindo, meu pai me olhou e disse: meu Deus, o que será desse menino? Hoje, não somente as lembranças, nada mais. Meus pais, eu que era um jovem solitário, minha madrasta, mulher forte, e a velha casa ficaram em um passado distante que não voltará mais. Meus filhos continuarão essa história registrando as lembranças de outras casas, pessoas, lugares, fatos e os processos de ensino e aprendizagem que eles vivenciaram, porque a história da vida de uma pessoa será sempre fonte de inspiração para outras pessoas.
Neste sentido, é importante observar os caminhos que percorremos, compreendendo que sempre trazemos conosco e em nossas lembranças as pessoas por onde passamos, as casas por onde passamos e as pessoas que conviveram com nós, sempre trazemos um pouco de nós. Na adolescência, fui morar na Fundação Caldeirão da Criança, uma instituição cuidada por um padre casado, seu Afonso, e Dona Bernadette, uma ex-freira. E lá eu comecei a desenvolver meus trabalhos comunitários, meus serviços sociais. Nesse processo de aprendizagem também, meu amor e minha paixão pelas artes e pelo teatro. Na adolescência, Dona Bernadette do Caldeirão da Criança, juntamente com o Sr. Afonso Lonze, o alemão, que foram a referência no trabalho de assistência às crianças e adolescentes, em um momento de angústia e incerteza da minha vida adulta, me acompanhava e me dizia: Hugo, depois da meia-noite, tudo começa a clarear. E ainda hoje, levo essa assertiva para a minha vida. É na vida privada, na família, Deus sabe quantas meias-noites a gente espera o dia clarear novamente. Nas palavras da minha querida amiga e irmã Marlene, do Vestido de Noivas, amiga e pastora, certa vez, em um momento de angústia no exercício da profissão, destacou: Hugo, Deus possibilitou que você, um doutor em educação, estivesse lado a lado das crianças da periferia, sendo professor da educação básica, professor de uma escola de tempo integral. Deus reserva para ti maravilhas. E pensando nessas maravilhas que Deus sempre reserva para nós, aqui estou. Aqui estou respondendo àquela velha pergunta do meu pai: meu Deus, o que será desse menino? E hoje eu posso dizer com orgulho: meu pai, sou um doutor em educação, professor de uma escola pública em Juazeiro do Norte e hoje presidente do Instituto Cultural do Vale Caririense, cuja instituição carrega nomes e referências de peso, não na nossa cidade, mas em toda a região do Cariri. Dizendo isso, mais uma vez eu concluo dizendo: eis-me aqui.